Mas o Brasil ainda permanece, apesar disso, no topo do ranking dos países com as maiores taxas de inflação entre as principais economias mundiais. Mesmo após ter registrado essa deflação histórica de julho, ainda somos a quarta maior inflação entre as principais economias mundiais. Perfeitamente, Cláudia, esse é o ponto. Não quero ser portador de más notícias, né? Foi a maior deflação para IPCA 15 de toda a série histórica disponível, só que o Brasil continua entre os países que mais têm inflação. A gente perde para países que têm uma situação monetária internacional muito caótica, como a Turquia ou a Argentina, por exemplo. Então, o índice cheio, IPCA considerado fechado, que só temos o dado até o mês de julho, onde já tínhamos tido uma deflação, ainda está acima de 10%. Não é pouca coisa. A gente tem uma inflação na Europa que não chega a 9%, ainda está muito perto disso, mas não chega a 9%. E a gente tem uma inflação nos Estados Unidos que é a mais alta em 42 anos, mas também não chega a 9% ainda. Então a gente tem uma situação, e lá a situação é muito caótica. A gente ainda tem uma inflação muito elevada, isso tem pesado no bolso dos brasileiros, e o pior de tudo, como eu disse, essa deflação medida pela prévia da inflação oficial no Brasil, do indicador de inflação oficial no Brasil, ela foi ocasionada por um movimento transitório que é a queda do ICMS e alguns cortes promovidos na gasolina e no diesel. Então, isso tudo é transitório, a gente espera uma nova deflação para o indicador fechado de agosto, né, o IPCA de agosto definitivo, mas esses dois movimentos de deflação de julho e agosto não devem se repetir em setembro, outubro e novembro, se nada de muito interessante acontecer. Pior que isso, a gente tem uma queda robusta no preço dos combustíveis e o preço dos alimentos continua em elevação. Eu falei que o IPCA 15 de agosto, havia sido de 0,73% negativo, em 12 meses o acumulado é de 9,6%. Já saiu da casa dos 2 dígitos, já está em 9,6%. Só que a inflação dos alimentos está em 14,7%. Estou olhando aqui que eu anotei para trazer para vocês. 14,7%. Então a gente tem uma redução no preço dos combustíveis, mas o preço nos alimentos continua rodando em patamares muito elevados. Isso é um grande problema. Com certeza. Agora, André, a gente vai ter a participação aqui do Jorge Serrão, ele vai fazer uma pergunta também. Uma pergunta até meio complicada, né, André Galhardo? Porque o que é preciso fazer? A economia brasileira está no caminho certo? O que é preciso fazer para abaixar um pouco essa inflação? O nosso Banco Central independente botou as taxas de juros lá em cima para dar uma segurada aí na demanda, mas essa medida macroeconômica é suficiente para segurar a inflação? Quais outras medidas que poderiam ser tomadas para que isso acontecesse? Boa tarde, Jorge. Como você já falou, é uma pergunta de resposta muito difícil, porque não é tão simples, né? Primeiro, o Banco Central brasileiro deve ter terminado o ciclo de ajuste em agosto. O mercado ainda defende ajuste residual, como o próprio Banco Central disse que pode fazer em setembro, de mais 0,25%. A taxa já está alta demais. Isso não traz nenhuma garantia de que a inflação convergirá, né, descerá até para próximo do teto ou o centro da meta em 2023. A propósito, provavelmente, né, pelo que nós estamos vendo, nós não cumprimos a meta de inflação no ano passado, não cumpriremos neste ano e a chance de não cumprir no ano que vem já é muito grande. Então, taxa de juros já está muito elevada. O que a gente pode fazer? Verificar a política de preço da Petrobras, que já é um assunto ultra desgastado no Brasil. A gente tem que encontrar uma alternativa. Em segundo lugar, encontrar mecanismos de estabilizar os estoques reguladores de alimentos. A gente não tem mais estoque regulador de alimento. Como eu disse, o preço do combustível está caindo, o preço de alguns elementos muito pontuais estão caindo e o preço dos alimentos estão subindo. Isso é muito crítico. Quase a metade dos reajustes salariais feitos em julho deste ano ficaram abaixo da inflação. A gente tem um aumento de preços e uma redução real do nível de salário. Então é uma situação realmente muito crítica. São números a ser comemorados, a gente teve uma deflação em julho, teremos outra em agosto, isso é muito importante. Só que a gente não pode perder de vista que ainda somos a inflação, uma das inflações mais altas do mundo, e que a Selic em 13,75% não nos dá uma garantia de que a inflação brasileira convergirá para patamares muito menores. A nossa
projeção, a gente tem falado com algum otimismo de que esse movimento transitório causado pela diminuição do ICMS, pelos cortes de preços da gasolina e do diesel, somem-se à diminuição do preço das commodities, que deve ser promovida nessa diminuição por uma eventual crise internacional. Então, a gente, por enquanto, está contando com a sorte. A taxa de juros já é bem elevada, o nível, capacidade de compra do brasileiro já está no limite e a gente está muito próximo de uma situação extremamente caótica, pior do que a gente está vivendo hoje. Então, uma pergunta que também é fatal e de resposta complicada, já que ela tem até um efeito político. Então, a culpa dessa inflação mais elevada é em função da política econômica, de um erro dessa política econômica, ou o fator inflacionário é conjuntural? Qual seria a resposta mais próxima da realidade e da verdade? Olha, Jorge, eu costumo ser bem pragmático, né? Justamente porque acho que o pessoal já está meio saturado, né? De levar essa discussão econômica para a política, como você está me pedindo para fazer aqui agora. Não é uma resposta simples, porque ela foi promovida por diversos fatores. Uma parte importante da inflação brasileira que a gente tem visto agora é fruto do desajuste das cadeias produtivas globais. Tanto é que a gente tem visto inflação nos Estados Unidos, na Europa, em alguns países da Oceania agora, na África, na Ásia, está disseminado. O grande problema é que aqui no Brasil a gente passou bastante do ponto, né? A gente foi muito além. Nós tivemos a inflação mais alta em 19 anos. Parte do problema inflacionário brasileiro está conectado ao câmbio. O câmbio brasileiro, ele sofreu um duro baque. O real, a moeda brasileira, perdeu muito valor durante a pandemia, o que também era esperado. A maioria dos investidores buscaram por seguro diante do derretimento das bolsas internacionais. Então, a moeda brasileira perdeu valor, principalmente a partir do momento em que se declarou a pandemia, a gente começou a verificar indicadores econômicos vindos da China, dos Estados Unidos e da Europa muito ruins. Então, ponto. Essa questão cambial está muito conectada à pandemia. Mas antes disso, a gente já vinha com um processo de deterioração do câmbio. A gente já vinha com o real perdendo força de forma constante e muito consistente. E o próprio ministro da Economia, o Paulo Guedes, falou, agora sim, câmbio para cima e juro para baixo. Isso foi um erro, na minha interpretação foi um erro, justamente porque quando o ministro da Economia emite uma opinião dessa, ele mostra para o mercado de que nada será feito, o Banco Central é autônomo e que a taxa de juros será regulada pelo mercado e ponto final. Então a gente já vinha com uma pressão nos custos antes da pandemia. Então foi agravado por essa fuga de capital, por essa deixada, por esse esgotamento da entrada de recursos aqui no Brasil. Então, a inflação brasileira, ela é um conjunto de fatores, entre os quais eu destaco o desajuste das cadeias produtivas e um processo muito constante, muito crônico de desvalorização da moeda brasileira. Existem outros fatores, mas esses dois, para mim, estão no topo do ranking aqui que a gente pode numerar. E sobre a medida exata dos nossos índices inflacionários, seria possível haver um debate salutar sobre uma reformulação ou um aprimoramento da medição desses números para que eles possam medir a inflação de uma maneira mais real, sobretudo o impacto dela sobre a população e sobre as classes produtivas, chamemos assim? Jorge, debate é sempre importante. Mas o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, para mim, é um órgão acima de qualquer suspeita. O indicador de inflação do Brasil mede a variação de preço de 377 itens. Eles transmitem a realidade brasileira. O grande problema é o seguinte: nós temos uma inflação brasileira que está em 10,07, fechado em julho. É o último número fechado oficial. Quando você olha, esse é o percentual do Brasil todo. Quando você olha para Curitiba, Salvador ou Fortaleza, isso está muito assim. Então, quando uma pessoa falar, a inflação é muito maior do que diz o IBGE, ela pode ser mesmo muito maior do que diz o IBGE. Se você consome só alimentos e combustíveis, você tem uma inflação que supera 20%, 30% ao ano. Então, é normal que a população tenha esse sentimento de que a inflação é muito mais alta do que diz o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Por quê? Porque essa inflação deste momento está muito concentrada em itens básicos de sobrevivência, como alimentos, por exemplo. Então, a gente tem o IPCA 15, por exemplo, ele foi puxado pela queda no preço da gasolina, do etanol, do diesel e de passagens aéreas. Qual é o percentual da população brasileira que está viajando de avião nesse momento? Então, essa queda
de preço de passagem aérea, que ajudou a jogar o IPCA 15 para baixo, o IPCA de julho para baixo, ela não foi usufruída por uma parcela importante da população. Então, ela não sente, de fato, essa redução. Então, tem uma primeira coisa. De fato, a inflação sobre a percentual da população que é mais pobre tem doído muito mais. Ela é muito mais alta do que 10,07 ou que o 9,6 medido pelo IPCA 15. E tem uma André? medida pelo IPCA 15 é de 9,6%. Em algumas regiões, ela supera 11%. Isso é muito grave. André, então você acabou de explicar, eu ia fazer essa pergunta, por que o brasileiro não consegue sentir no bolso aí na hora de ir ao mercado, por exemplo, que é comida que todo mundo precisa, né? Ele vai ter algum momento que ele vai conseguir sentir essa redução, essa deflação? Perfeito, Cláudia. A gente não combina, né, as perguntas aqui, então desculpe ter me antecipado em relação a isso. A gente, como eu disse, eu estou fazendo um olhar otimista, eu sou muito pragmático, então eu tenho uma leitura para o ano que vem muito desafiadora. Só que a gente tem uma leitura otimista, um cenário alternativo de que esse movimento de baixa da inflação, promovido principalmente pela queda do ICMS sobre os combustíveis e pelos cortes recentes nos preços às distribuidoras, elas devem se somar a uma queda de preço das commodities. A China está desacelerando, a Europa está desacelerando rapidamente e os Estados Unidos já estão em recessão técnica. Isso significa que a demanda por produtos básicos diminuirá. Então, o preço do petróleo e das principais commodities agrícolas tendem a cair. Essa nossa expectativa de que isso de fato ocorra deve diminuir em alguma medida o preço dos alimentos. Isso deve acontecer mais para o final do ano, a gente deve sentir esses impactos mais fortes a partir do ano que vem, principalmente. Só que não vamos perder de vista o seguinte: Análise Econômica Consultoria, a empresa na qual eu exerço a função de economista-chefe, nós projetamos uma inflação de 5,7% para o ano que vem. É muito acima do teto da inflação. É uma inflação muito alta ainda. Então, esse quadro de inflação crônica, ele deve permanecer ainda por bastante tempo, apesar dessa nossa estimativa de que ela comece a arrefecer daqui para o final do ano.